Bom dia, você mulher, bom dia você que já participa aqui comigo no Devocional Forte, Corajosa, ou bom dia para você também que já está indo aí para o seu trabalho, que nunca participou aqui a primeira vez. Bom dia para você que chegou agora. Bom dia, Suiane, bom dia, John. Bom dia para vocês. Hoje é dia de devocional, do compartilhado Devocional Forte, Corajosa. E é um prazer ter vocês aqui com a gente, porque esse devocional tem abençoado muitas pessoas, principalmente muitas mulheres que têm participado aqui, e você não pode ficar de fora. Então eu te convido para ficar aqui na live até o final, esperar aí as outras pessoas entrarem. Rebeca, de novo aqui, bom dia. E lembrando que o devocional acontece às sextas-feiras, às 7 horas. E nós temos também aqui no Instagram, nas terças-feiras, às 7 horas da manhã, nosso dia de oração. E tem sido uma bênção para a vida das mulheres que têm participado aqui. Tem sido uma bênção para mim também. E eu creio que você não está aqui por acaso. Então, vamos lá. O Instagram hoje está meio silencioso, não está entregando que a gente está ao vivo. Isso é coisa de Instagram, mas vamos continuar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a fraqueza aperfeiçoa a força. A nossa fraqueza é aperfeiçoada pela força que vem de Deus. A nossa fraqueza, ela corrobora, ela colabora para que nós nos tornemos fortes em Deus. O que acontece? Paulo, ele diz um texto que é meio intrigante, ele é paradoxal. E interessante que as coisas paradoxais, elas são antagônicas, elas são antônimos, né? A gente aprende que existe o sinônimo e existe o antônimo. Se eu falar um antônimo de força, é fraqueza. É paradoxal, são coisas que parece que não andam juntas, né? Se eu falar, por exemplo, na lua, nós vamos pensar no sol. Se nós falarmos no dia, nós vamos pensar na noite. Se nós falarmos no limpo, nós vamos pensar no sujo, em termos de antônimos, ou seja, de coisas antagônicas. Rosiane, bom dia. E aí nós vamos pensar nessas coisas. Os antônimos, eles são antagônicos. E parece até assim uma coisa meio maluca. Mas Paulo, ele diz em 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus, de Cristo, repouse em mim. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Dá para perceber que existe um antagonismo forte aí, que existe palavras que parecem paradoxais, mas a matemática de Deus, ela é diferente. Se nós olharmos a matemática de Deus, ele diz, ela é antagônica. Ela diz que nós precisamos morrer para viver. Jesus, ele é o princípio, mas ele é o fim. Nós precisamos dar, se nós dermos, nós vamos receber. E aí, o que Paulo está dizendo? Que a minha fraqueza é que vai me fazer forte. Mas por quê? Porque por mim mesma eu não posso ser forte. Quando a minha fraqueza acaba, aí é que eu sou forte, porque eu passo a depender do poder de Deus. Veja como é diferente a matemática de Deus. Como é diferente. Bom dia, Jéssica. Bom dia. E como a matemática de Deus é diferente, como a gente vai percebendo que no reino de Deus as coisas não acontecem como no reino físico. Não é o 2 mais 2 que é 4. No reino de Deus, 2 mais 2 dá 10. Como se você olhar o Salmo que fala que 1.000 mais 1.000 dá 10.000. Quando ele fala que, lá no Salmo que fala que a nossa força também será multiplicada.
a Bíblia tem essas características e o reino de Deus tem essas características que são intrigantes, né? Porque não bate, a conta não bate. A conta, ela não bate. E aí faz com que a gente pense assim, meu Deus, que estranho, né? Como é que na minha fraqueza é que eu vou ser forte? Porque o reino de Deus é assim. Porque o reino de Deus é perder para ganhar. O reino de Deus é sempre aparentemente paradoxal. Mas é nesse antagonismo que Deus se revela. É nesse antagonismo exatamente para que eu não possa dizer que veio através de mim mesma. Que veio através do meu poder, da minha força. Porque Deus não dá a glória dele a ninguém. Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido, Gláucia, Jéssica? A lógica do reino é o contrário da lógica desse mundo. Exatamente, Rebeca. Bom dia, Mairinha. Bom dia, gente. E aí é nesse antagonismo de Deus que as coisas acontecem. Quando a gente depende dele, quando a gente começa a compreender essa realidade, que a gente se coloca para Deus. Porque enquanto a gente faz tudo na nossa força, é como se Deus estivesse dizendo assim, eu não tenho nada a ver com isso. São as suas escolhas, é o seu poder, na força do seu braço. Mas quando a gente compreende que não é na força do nosso braço, que não é na força do meu dinheiro, que não é no meu poder, aí Deus se manifesta na nossa vida. Se a gente tiver essa constante relação na nossa cabeça, a gente vai viver dependendo de Deus, que é o que Ele quer. E aí a gente vê muito mais a glória de Deus do que se a gente levar uma vida meramente humana. Por isso que Paulo fala que Deus fala para ele que esse texto acontece quando ele está falando do espinho da carne. Ele tinha algo que doía na carne dele. Ninguém sabia explicar. Os teólogos têm muitas teorias para essa relação que Paulo fazia. Alguns dizem que era uma doença física, alguns dizem que era uma doença emocional, alguns dizem que era a questão dele ser solteiro, alguns dizem que era tentação. Independentemente do que fosse na vida de Paulo, Deus disse para Paulo que não ia tirar esse espinho na carne dele. Alguns dizem que era uma mulher que perturbava o juízo de Paulo. E ninguém sabe explicar por que Paulo fala sobre isso. Mas a verdade é que Paulo precisou ficar com aquilo na carne dele para depender de Deus. Como muitas vezes nós precisamos passar por tribulações, precisamos para enxergar que nós devemos depender de Deus todos os dias. Na bonança e na dificuldade, na alegria e na tristeza, na bênção e na luta. Então, assim, esse texto nos faz refletir de que nós precisamos viver esse antagonismo constante no sentido de depender de Deus. No sentido de, eu tô viva aqui, mas eu quero morrer para ter a vida de Jesus. Entende, gente? Faz sentido para vocês isso? Faz sentido o que eu tô falando? E olha, como que a gente pode se alegrar nas fraquezas? Como é que Deus diz para ele, olha, o meu poder vai se aperfeiçoar em você na sua fraqueza. Quando Paulo entendeu isso, que Deus fala para ele, olha, Paulo, você vai viver assim. A minha graça, ela te basta. A minha graça, ela vai te bastar. Você vai ficar com esse espinho da carne. Paulo clamou 3 vezes para Deus tirar esse espinho da carne dele. Mas Deus responde a Paulo dessa forma. Então, tem coisas na nossa vida que nós vamos passar e Deus vai permitir para que a gente compreenda que nós precisamos depender de Deus, que nós precisamos depender do Senhor. E aí Paulo, ele começa a dizer que vai se gloriar nas fraquezas dele. Ele vai se gloriar nas dificuldades, para que esse poder de Deus repouse sobre ele. E aí no versículo seguinte ele diz assim, que ele vai se alegrar nessas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando ele é fraco, aí é que ele é forte. Gente, nós precisamos viver isso, nós precisamos compreender o reino de Deus, precisamos compreender o paradoxal de Deus, porque o paradoxal de Deus vai fazer sentido para que a gente possa viver o melhor de Deus. Quando a gente consegue compreender isso, nossa vida vai se tornar muito melhor. E aí eu me lembro, assim,
da bateria do celular. Preste atenção. Por que é que quando o celular descarrega, aí é que ele vai receber poder? Porque a bateria dele não é autocarregável. A bateria do celular precisa de uma fonte geradora de energia. E é na fraqueza dele, é quando ele tá lá dando sinalzinho, bateria fraca, bateria fraca. O que é que a gente faz? Quando a gente entende que o celular tá com a bateria fraca, a gente vai e coloca na tomada para carregar. Imagine você se o celular descarrega e você diz, não, ele tem a força própria dele. Ele vai descarregar. O que é que vai acontecer com o celular? Vai ficar descarregado. Assim somos nós. Nós não podemos dizer que a nossa vida, tudo depende de nós. Porque se nós dissermos isso, vão existir situações em que nós não temos solução. Nós não temos solução para uma doença, só Deus que pode dar a solução. Apesar de existirem tratamentos, por exemplo, você tem um apendicite. E aí você diz assim, não, eu vou ficar curada sozinha, eu vou ficar curada sozinha. Não, você vai depender do médico. Primeiro de Deus e do médico para te curar através de uma cirurgia. Então, assim, nós somos limitadas. Nós somos limitadas enquanto a gente pensar que nós somos completamente fortes, quando a gente vive pela força do nosso braço, o que acontece? Nós vamos nos deparar com situações onde nós não podemos resolver. Existem tantas situações na vida que nós, por nós mesmas, não podemos, não temos força, não temos autoridade, nós não temos o poder para ir lá com a varinha mágica e resolver. E a força do nosso braço não consegue. E é tão glorioso quando você quando vira essa chave na sua cabeça de você fazer isso, independentemente da situação que você tá, você dizer assim, Deus, meu dia hoje foi abençoado, meu dia foi muito bom, eu vendi, eu resolvi todos os problemas dos pacientes, eu fiz tudo na minha profissão, eu conectei milhões de pessoas através, se eu trabalho com a internet, se eu trabalho com sistema, com computador, eu vendi muito. Independentemente, você reconhecer que essa força vem de Deus. Que essa força vem do Senhor. Porque você não precisa estar passando por desertos grandes na vida para reconhecer isso. Porque, infelizmente, muitas vezes é só no deserto. Gente, isso é uma linha muito tênue. Para aí para pensar quantas vezes a gente... eu fiz isso, que coisa maravilhosa, eu resolvi isso. E a gente não para agradecer para Deus. A gente não para agradecer para Deus pelo alimento que está na mesa, que a gente acha que foi o nosso dinheiro que comprou. Mas a Bíblia diz que Deus é que nos dá a capacidade de trabalhar e adquirir dinheiro. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Sem ele, João 15:15, nós nada podemos fazer. Faz sentido para você? Escreve aí. Sem Deus, eu nada posso fazer. Declara aí. Sem Cristo, eu nada posso fazer. Ou sem Cristo, eu nada tenho. Sem Cristo, eu não chego em nenhum lugar. Sem Cristo, eu não sou curada. O que é que está dizendo o texto? Não conseguimos nem salvar a nós mesmos. Por isso, Deus enviou Jesus para nos salvar. Não somos suficientes, Ele é tudo em nós. Glória a Deus, Rebeca, é isso. Né? Um dia o Pedro estava falando, tem até um Reels dele no meu Instagram, dizendo assim, já pensou se você fosse morrer na cruz, você não conseguiria salvar nem a si mesmo, como disse a Rebeca. Nem a si próprio. Você não tem poder para salvar nem seu filho que você tanto ama. Se você decidisse assim, eu vou morrer na cruz, eu vou morrer por alguém, você não teria poder de salvar nem a quem mais você ama. Mesmo que você dê a vida por ela, por ele ou por ela. Você não tem esse poder. Só o poder de Cristo. É só ele, gente. Por isso que Paulo compreende isso. E aí ele começa a dizer e a viver isso. Porque a graça de Deus, nesses nossos momentos de fraqueza, ela vai ser suficiente. E aí eu preciso te encorajar. Você está vivendo o maior deserto da sua vida. Aprenda a depender de Deus. Não se desespere. Não se desespere. Eu tenho uma situação agora com o Pedro, interessante, não é com o Pedro. Eu e o Pedro vivemos uma situação a respeito de um negócio que nós fizemos e tem umas pendências e eu fico angustiada e Deus fica dizendo para mim assim, Jaqueline, dependa de mim.
Jaqueline, dependa de mim. Dependa de mim. Eu tenho uma solução para isso. Mas a gente se aflige porque a gente quer resolver. Principalmente quando são questões que envolvem negócios, que envolvem situações, que envolvem questões financeiras. E Deus tem dito assim, eu tenho poder para resolver. E eu preciso depender dele. Eu preciso depender dele. Eu preciso depender de Jesus todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Se nós não dependermos de Jesus, se nós dependermos da nossa força. E olha que essa situação, ela foi orada, ela foi colocada diante de Deus, que foi uma questão relacionada à nossa casa lá em Fortaleza. E quando a gente encontra o problema, a gente se encontra com o problema, a gente quer resolver na força do nosso braço, gente. Tantas coisas, quando a gente... Olha, eu tô falando isso pra vocês, eu tô falando pra mim mesmo, pra essa questão. Porque Deus tá dizendo pra mim, tá vendo? Olha, você precisa depender de mim. Nós precisamos depender de Jesus todos os dias. Colocar as coisas diante de Deus todos os dias. Nós precisamos, porque é nessa nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa a nossa força. Mas a virada de chave aqui é que eu não preciso estar no fundo do poço para reconhecer isso. Porque se eu não reconhecer, Deus vai permitir que eu passe. Eu posso reconhecer a minha fraqueza estando na bênção. Eu posso reconhecer, Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui bem, com a conta gorda. Eu tô aqui com saúde, todo mundo dentro de casa. Eu tô aqui com o meu trabalho. Eu tô aqui prosperando. Mas eu senti, eu não sou nada. Eu reconheço que eu não tenho o poder. Eu me humilho diante de ti, dizendo, Deus, tudo vem de ti. Essa é a virada de chave. Porque se nós reconhecemos isso de coração, nós não vamos precisar passar por certas situações para reconhecer o poder de Deus, reconhecer que é Deus quem nos fortalece. E são nesses momentos que devemos nos alegrar, apesar da angústia, por ver que não é a força do nosso braço. Como é bom saber que Deus ama cuidar de nós, que privilégio ser cuidada pelo Pai. Verdade. Que privilégio nós temos em ser cuidadas pelo Senhor. Que privilégio nós temos em saber que nós não somos órfãos. Que nós temos um Pai que cuida da gente. Que está ali na nossa alegria e está na nossa tristeza. E que é na nossa tristeza que Ele vai aperfeiçoar a nossa alegria. Que é na nossa tristeza que Ele vai nos dar motivo de nos alegrarmos, apesar das circunstâncias. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque realmente é algo que precisa ser transformado dentro do nosso coração. É algo que precisa ser transformado, e eu volto a dizer, você, quando experimenta Deus nessa fraqueza, nesse momento de dor, você nunca vai esquecer. Por isso é que Jó, ele passou por todas aquelas coisas, e ele diz no final, antes eu te conheci de ouvir falar, Jó 42, mas agora os meus olhos te veem. Porque nunca mais, é impressionante como nunca mais você gasta tempo para virar a chave e dizer assim, não, mas Deus está no controle. Você se aperreia aqui e diz assim, não, mas Deus está no controle. Deus está no controle, Deus está no controle. Escreve aí, Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle sempre, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os momentos da nossa vida. Deus tem o controle. Deus tem o controle. Deus não perdeu. Deus não perdeu o controle. Deus tem uma resposta. Deus tem uma solução. Deus tem uma cura. Deus tem uma alegria. Deus tem tudo que você precisar. Seja nos momentos ruins, seja nos momentos bons. Mas o convite hoje é você se gloriar nas suas fraquezas. Porque Deus vai repousar o poder dele sobre você. É tremenda essa frase. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Ele vai se gloriar com alegria nas dificuldades dele. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Nós vamos nos alegrar. Deus está no controle. Deus sabe de tudo. Então, assim, imagine
se a gente se gloriar no dia mal em Deus, porque Ele vai se gloriar alegremente em Deus, porque Ele vai repousar o poder dele. Imagine se a gente reconhecer diariamente quem Deus é para nós. Se nós nos humilharmos diariamente em Deus, reconhecer quem Ele é, o quanto que o poder dele não vai estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém, gente? Realmente, assim, que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez, eu não sei se eu falei no começo, porque eu desliguei a live e voltei. Esse é o Devocional Forte e Corajosa. Se você ainda não tem, mulher, eu te convido. Quem escreveu isso aqui. Foi eu quem escreveu. E foi eu quem escrevi. Quem escreveu o devocional. E ele tá no link da minha bio. Você pode adquiri-lo clicando lá e solicitando esse devocional. E eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoada. Que precioso e poderoso declarar: o dia é mau, mas o meu Deus sempre é bom, verdade. O meu Deus, o poder do meu Deus vai se aperfeiçoar em mim. O poder, né, que você coloque sempre essa frase no seu coração. O poder do meu Pai, o poder do meu Deus, o dono do universo, vai se aperfeiçoar na minha vida. Glória a Deus. Vai ser derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, eu queria orar agora com vocês, declarando isso sobre nossas vidas, para a gente terminar. Lembrando a vocês que terça-feira, às 7 horas, nós estamos aqui na oração. E muita gente não participou na oração. Muita gente não veio pro devocional também hoje. Eu acho que porque semana passada eu fiquei off lá viajando. Mas vamos voltar. Vamos compartilhar esse devocional. Quando eu desligar aqui, leva um tempinho, compartilha com alguém, compartilha com um amigo, ou marca alguém, encaminha para alguém, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de outras mulheres, tá bom? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã de devocional, por essa manhã onde a tua palavra, Deus, é falada, Deus, onde o teu nome, Deus, é glorificado aqui nesse canal, Pai. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, Deus. Deus, onde essa live chegar, Deus, que mulheres sejam abençoadas e renovadas pelo teu poder. Deus, que haja uma virada de chave, Deus, que nós, por nós mesmas, não temos força, nós não somos autocarregáveis. Nós precisamos, assim como a bateria do celular, nós precisamos ser conectados na fonte geradora que é Jesus. Ele é a fonte de energia, Ele é a fonte de poder, Ele é essa fonte que nos renova e nos transforma a cada dia, que nos dá poder para todas as coisas, para trabalhar, para educar os filhos, para ser esposa, para vencer as lutas, para vencer a doença, para vencer as nossas dificuldades. Ele é quem nos dá a capacidade, Deus, e toda dificuldade que nós passamos, ó Deus, nós precisamos reconhecer que Tu é a nossa fonte de poder. E também quando nós estivermos, ó Deus, na bênção, nós precisamos reconhecer que Tu és a fonte de poder da nossa vida. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Deus. Muito obrigada, Deus, pela Tua revelação para a nossa vida. Eu Te louvo, Te agradeço e abençoo a vida de cada irmã minha que está aqui nessa live, nessa manhã. Que elas possam, Deus, compreender isso no reino espiritual e entender que sem Ti nós nada podemos fazer. É em nome de Jesus que nós choramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, uma semana abençoada, um final de semana abençoado. Até terça-feira, às 7 horas, e compartilhe a live com alguém. Deus abençoe a vida de vocês, amo vocês.